Fala pessoal, tudo bem? Michael aqui do Além da Medicina e hoje eu vou falar nesse vídeo qual é o investimento que mais pode render para você. Antes de mais nada, pessoal, eu queria pedir para vocês, para que se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos, para que você clique no joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se que toda semana temos 3 vídeos aqui falando sobre assuntos diversos que os médicos precisam saber e que vocês não aprendem na faculdade, nem eu aprendi na minha época. Então, faz isso pra gente que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e isso ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo para vocês de forma totalmente gratuita. Hoje então eu vou falar para vocês qual que é o investimento que mais pode render na carteira de investimentos de vocês. Por incrível que pareça, o investimento que mais pode render não é aquele que tem a melhor rentabilidade. Por quê? Porque a gente está falando da reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Tem gente que chama de colchão de segurança, tem gente que chama de reserva de liquidez, tem gente que chama de reserva de oportunidade, reserva de emergência, tem vários nomes, mas basicamente é um dinheiro que você tem investido em uma aplicação que ela tenha as seguintes características. Ela é uma aplicação muito segura, sem volatilidade, ou seja, seu dinheiro ele não vai ter quedas, dependendo de taxa de juro, dependendo de preço de alguma ação, nada do tipo, ele não tem essas quedas, não tem volatilidade e ele tem liquidez, ou seja, se eu precisar dessa grana hoje, eu consigo tirar ela e utilizar. Então essas são as características da reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? Normalmente ela é classificada, o pessoal fala que a reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem reservado que corresponde a 3 meses até 1 ano, alguns falam de 2 anos, do seu gasto mensal. Então, se você tem um gasto mensal de 10 mil reais, seria você ter 60 mil reais guardados, ou seja, 6 meses de gastos mensais para eventuais emergências. De repente, atrasar o salário, o hospital não te pagou, ou você teve algum problema, seu carro quebrou, teve que fazer algum conserto maior, sua casa estourou um cano, teve que chamar um encanador lá e custou um olho da cara. Então você tem essa grana para poder se salvar nessas emergências e não precisar recorrer a empréstimos, a dívida de cartão de crédito, cheque especial, esse tipo de coisa. E por que eu falei no começo do vídeo que esse é o tipo de investimento que mais vai render para você, ou que mais pode render? Eu não estou dizendo que um investimento de alta liquidez, alta segurança, como um Tesouro Selic, uma poupança, um fundo DI, ele vai render mais, por exemplo, que a renda variável. Não é isso que eu quero dizer. No longo prazo, a renda variável tende a render mais. Mas como é que esse investimento ele pode render muito para você? Nos seguintes cenários. Vamos dizer que o hospital deu um problema, parou de te pagar e você ficou 2 meses, 3 meses sem salário. O que vai acontecer? Você vai ter que pagar a fatura do seu cartão de crédito. Se você não tiver reserva de emergência, você já viu quanto custa o juro de um crédito rotativo ali, do cartão de crédito, do empréstimo? É absurdo, é absurdo. Se você tiver reserva de emergência para poder pagar esse cartão de crédito, você está teoricamente ganhando 10%, 20%, 30% em cima de um investimento. Por quê? Porque você está deixando de pagar juros de um crédito rotativo. Mesma coisa se você precisar de um cheque especial. Vamos dizer que você precisa pagar suas contas do mês, precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a conta de água, precisa pagar o aluguel, e aí você recorre ao cheque especial do seu banco, que está muito fácil, está ali, é muito tranquilo de você tirar, né? Aquele dinheiro está disponível na sua conta, só que o juro desse cheque especial ele é de 7%, 8%, 10%. Então você, teoricamente, tendo uma reserva de emergência e se livrando de entrar no cheque especial, você está tendo uma rentabilidade de 7, 8, 10% ao mês sobre o dinheiro. Então veja o motivo que eu falo que a reserva de emergência, apesar de estar de repente na poupança, no fundo DI, no Tesouro Selic, que não rende grande coisa, ela pode sim ser o investimento mais rentável da sua carteira. Vamos para um segundo ponto, tá? O que a gente pode pensar? A gente pode pensar em você precisar fazer um empréstimo para alguma emergência que você tiver. Vamos dizer que você de repente precisou de uma cirurgia grande que seu plano de saúde não cobriu, ou um familiar seu teve algum grande problema, você precisou ajudar, ou sei lá, de repente o seguro do seu carro você não esqueceu de renovar e você bateu o carro, você tem que comprar um carro novo agora. O
que vai acontecer? Se você não tiver reserva de emergência, você vai ter que se meter em financiamentos ou empréstimos. Quanto que é o juro de um empréstimo, de um financiamento? Claro que isso depende muito, mas normalmente empréstimo pessoal você vai pagar juros de 2% ao mês, 3% ao mês, sei lá, depende muito do empréstimo que você for fazer. Então você tem que pensar que sua reserva de emergência está te rendendo de forma indireta 2 a 3% ao mês. Cara, isso é sensacional, isso é melhor que qualquer outro investimento. Então, pensa na sua reserva de emergência dessa forma que você vai ficar desencanado. Porque muito o que eu vejo? Muita gente não quer deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic, não quer deixar a reserva de emergência uma parte dela na poupança. Por quê? Porque fala, não rende nada, estou deixando o dinheiro parado, podia estar rendendo, podia deixar em fundos imobiliários, que estaria me pagando um dividendo mensal. Isso é besteira, a pessoa só pensa nisso porque ela coloca na cabeça dela que ela não vai ter emergência. E o ser humano tende a pensar assim. Sabe aquela história de que nunca vai acontecer comigo, que a gente sempre pensa? O ser humano pensa exatamente assim nos investimentos. Então, deixa sem nada de reserva de emergência porque ele acha, não, cara, nada vai acontecer comigo, tá tudo tranquilo, eu tenho um emprego estável, eu sou médico, eu consigo emprego onde eu quiser, eu tô de boa. Mas ele não pensa que de repente ele pode ficar doente, ele pode, sei lá, cara, um cirurgião quebrar a mão e não ficar sem operar durante meses. Cara, um monte de coisa pode acontecer. A gente não está livre de emergências e justamente existe a reserva de emergência porque emergências acontecem. Então, para com esse pensamento de que nunca vai acontecer comigo e para de ficar encanado com essa história de eu queria deixar meu dinheiro em algo que rendesse mais, porque não faz sentido. A reserva de emergência rende muito para você dessa forma que eu tô falando. Agora eu vou um pouco além. Aquele cara que tem aquela reserva de emergência mais gordinha, de repente ele tem 1 ano, 2 anos de gastos fixos, já tem uma reserva de emergência bem bacana ali. O que acontece? Isso pode virar uma parte dela em reservas de oportunidade. Tem gente que critica isso. Eu particularmente gosto desse conceito, desde que usado de forma parcimoniosa, desde que usado de forma muito bem pensada. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer o seguinte, você tem grana, você tem bala na agulha, você tem uma baita reserva de emergência e você está precisando trocar de carro. E de repente, cara, um amigo seu comprou um carro lá e está com o carro novinho, comprou faz pouco tempo e ele se apertou, ele não tem reserva de emergência, ele precisa vender aquele carro. E é um carro que você gostaria de ter, que é um carro que satisfaz ali as características que você está precisando e já está na hora de você trocar. Cara, se você tem bala na agulha para pagar à vista esse cara, você vai conseguir 20% de desconto, 30% de desconto no valor desse carro. Então pense que sua reserva de emergência pode te render 30%, 20% numa oportunidade desse tipo. Da mesma forma, pode acontecer com um apartamento. Você pode ter uma baita reserva de emergência, eventualmente você tem uma outra grana reservada para isso, né, para comprar um apartamento, e às vezes aparece alguém desesperado para vender. Agora, nesses tempos de crise, a gente vê muito isso. Eu vi muita gente que comprou apartamento na planta para tentar investir, tá com o apartamento faz 2 anos parado, pagando IPTU, pagando condomínio, não consegue vender e o cara já tá metendo 10%, 20%, 30%. Se você chegar com grana na mão, com bala na agulha, você leva ali 30% ou mais de desconto. Então, sua reserva de emergência pode servir para isso. E pode servir também para quê? Para comprar bons ativos a preços mais baratos. Quando você tem uma queda na bolsa, nos fundos imobiliários, como ocorreu agora, né, em 2020, com toda a crise do coronavírus, você pode pegar ações muito mais baratas de setores da economia que provavelmente não vão ser tão afetados pelo coronavírus e se você tiver dinheiro sobrando, você consegue aproveitar essas oportunidades. Exemplos, e claro, não é indicação. Teve, por exemplo, o Banco Bradesco, que estava R$ 34,00 e chegou aí a R$ 15,00. R$17. Você conseguir comprar uma pequena parte ali a R$17, eu digo pequena parte porque você não pegar e não atolar o pé e gastar tudo. Não é para isso. Reserva de emergência você tem que deixar lá para garantir emergências. Mas se tiver sobrando alguma coisa, você pode comprar ativos que você já estudou, que você já conhece, de forma mais barata. Da mesma forma, fundos imobiliários. Teve alguns fundos imobiliários que eram fundos de logística, fundos até de moradia e tal, que teoricamente não seriam tão afetados com a crise do coronavírus, mas que tiveram quedas expressivas, quedas de 30%, 40%. Eu aproveitei para comprar cotas mais baratas desses fundos nessa queda. Por quê? Porque eu tinha uma gordura sobrando, não na barriga, não só na barriga, mas também na minha reserva. Então, se você for pensar, é uma forma de você utilizar a sua grana de forma inteligente. Vai te render
mais do que qualquer outro investimento. E o último ponto que eu quero falar agora da reserva de emergência, que para mim talvez seja o ponto mais importante, aquele que te faz pensar que é o melhor investimento que tem, o que mais vai te trazer retorno, é o seguinte: se você tiver uma boa reserva em liquidez, você vai dormir bem à noite, você vai ter um bom sono. Por quê? Porque você não está preocupado se o hospital não te pagar, você não está preocupado se você perdeu o trabalho agora, você não está preocupado em ter que se matar de trabalhar se você não tiver afim. Por quê? Porque você tem reserva. Fora isso do sono ficar melhor, de você encostar a cabeça no travesseiro e dormir, você vai ter liberdade. Liberdade em que sentido? Cara, se tem um emprego que você odeia, se tem um emprego que você não suporta, se tem algo que você não gosta de fazer, você pode dar um pé na bunda desse emprego e falar assim: cara, tô caindo fora. Por quê? Porque você tem grana sobrando para você ter o tempo de se realocar no mercado, procurar outra coisa e não ficar dependente de algo que você odeia fazer. Então a reserva de emergência te traz liberdade. E outra coisa, ela te traz paz. Porque, cara, nada mais te traz tanta paz do que você saber que você não está dependendo de fatores externos, dependendo de governo, dependendo de emprego, de chefe, de sei lá o quê, porque você tem reservas financeiras. E tudo isso que eu falei, o sono em dia, a liberdade e a paz, eu não consigo mensurar em porcentagem do quanto isso rende para a sua vida, para a sua saúde mental e física. É isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido a importância da reserva de emergência e como um investimento em algo tão simples como uma poupança, um fundo DI, um tesouro Selic, que teoricamente, nominalmente não rende quase nada, pode render muito para você, beleza? Tamo junto, galera!